30ª edição da Casa Cor Brasília. Hoje, juntinhos, vamos fazer um tour para acompanhar todos os ambientes. Já começando por essa entrada maravilhosa, projetada pelo Léo Romano, em que ele quis trazer um túnel de cores para representar tanto a alegria que essas cores transmitem, quanto ambientes festivos de muita celebração. Aqui a gente consegue reparar como as cores representam essa alegria e esses ambientes festivos, e isso se pode perceber por conta da iluminação, muito bem empregada de forma indireta, conseguindo dar o destaque às cores para que seja percebido esse real valor que a alegria pode proporcionar por meio das cores. Bom, pessoal, só pela entrada vocês já conseguiram perceber que a Casa Cor Brasília, em sua 30ª edição, está entregando bastante. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que a sua casa, no final desse vídeo, vai ser transformada. Bora lá? Bom, chegamos aqui ao nosso tour oficial e agora eu te convido para a gente juntos explorar cada ambiente. Chegamos agora no ambiente Deca Experience by Miguel Gustavo, um ambiente realmente diferente, onde a madeira e a pedra se encontram bastante presentes, para remeter realmente ao infinito particular. O propósito desse ambiente é mostrar itens étnicos, ou seja, mostrar a diversidade cultural. E um elemento que chama bastante atenção, além da iluminação aqui, são essas madeirinhas aqui ao lado, que se chamam biribas, para dividir o ambiente entre essa sala de estar super confortável e logo aqui ao lado, esse banheiro com várias cubas que eu vou te explicar um pouquinho mais. Não à toa que o ambiente é chamado de Deca Experience, né? Onde a gente pode ver linhas muito bonitas e lançamentos da Deca, tudo bem? Que a gente vê realmente o cuidado que o Miguel Gustavo teve na hora de selecionar tanto os tons que melhor harmonizaram com os tons amadeirados do ambiente, quanto o luxo proporcionado pela utilização tanto da tonalidade quanto da quantidade aqui. Reparem como ele conseguiu fazer uma escultura a partir de lançamentos de cuba Deca. E aí, falando um pouquinho dessas cubas, pode reparar, inclusive dá uma olhadinha aqui que interessante, como essas cubas já vêm com uma válvula que realmente chama a atenção. Não é mais aquele ralinho comum que a gente era acostumado a ver, mas sim algo que combina e traz harmonia. Seguindo, a gente vê mais alguns elementos bem interessantes que vocês precisam ver no contexto como um todo. Aqui a gente repara exatamente o contraste, onde há pedra e onde há madeira, onde há um encontro da sala de estar com o banheiro. Realmente o Miguel Gustavo acertou na escolha dos itens para tornar esse ambiente impactante, com uma pluralidade cultural e, ainda assim, uma sofisticação única.
E para você que gosta de saber um pouquinho mais sobre o backstage, como as coisas funcionam aqui atrás da Casa Cor, eu te mostro, sem problema algum. Brasília, conhecida por as suas estruturas de concreto, estruturas cimentícias, não podia ser diferente aqui no Mané Garrincha, Arena BRB. Veja aqui um dos acessos que a gente tem para poder ir até esses ambientes maravilhosos. Chegamos aqui ao refúgio do jogador, projetado pelo ateliê Versiani, que teve muito cuidado em trazer vários detalhes. O primeiro, que já chama bastante atenção, está na parede, em que mostra como que a bola é tão representativa. Vale lembrar aqui, pessoal, que esse ambiente foi projetado para o zagueiro Lúcio, que representou a seleção brasileira em 2002, onde a gente foi pentacampeão do mundo. E aqui é um acervo pessoal dele. E eles tiveram uma sacada muito interessante para deixar esse ambiente bastante orgânico, além de trazer um infinito particular do Lúcio. Lembrando que esse é o tema da Casa Cor desse ano. Vem comigo ver como cada detalhe aqui faz bastante sentido e deixa o ambiente bem fluido. Vai reparando como, conforme a gente vai andando, dá desejo de conhecer ainda mais sobre, justamente por conta desse formato orgânico. E aqui se esconde essa bela sala de banho, composta por metais preto e fosco, claro, da Deca, e a cuba também casa muito bem. Repara como há uma harmonização entre as tonalidades da cuba e da bacia, que aqui é suspensa. Para quem fica aí com receio sobre a bacia suspensa, realmente funciona, sustenta, né? Ela tem toda uma instalação apropriada para que consiga receber um peso bastante elevado e trazer segurança aí para o teu lar. Tem uns pontos de destaque aqui bem interessantes. Primeiro, o minimalismo desse ambiente, né? Que os metais e louças são na tonalidade preto fosco. Já o restante preza pelos tons mais claros, ficando um ambiente bem clean, minimalista e super elegante. Repara também aqui como você consegue ver o uso da iluminação para garantir essa visualização mais natural, para dar uma sensação de conforto, além do uso das plantinhas, em que a arquitetura biofílica se faz bastante presente. Chegando agora no estúdio Serkio, por CK Arquitetura e Ouse Arquitetura, a gente percebe que essas mulheres conseguiram fazer um ambiente fantástico, em que foi possível unir texturas mais rústicas, cores bastante clean e um ambiente descolado, utilizando também de plantas para que a arquitetura biofílica esteja presente, dê mais vida a esse ambiente, e alguns elementos chamam bastante atenção nesse ambiente. Acompanha comigo a utilização do azulejo nesse painel aqui na cozinha. Que bacana que ficou legal essa solução em azulejaria para trazer um tom mais divertido ao ambiente, sem perder sofisticação e trazer esse quê clean, em que a luz colabora com o ambiente, além das cores, casando assim uma sensação bastante harmônica e confortável. Confesso para vocês, dá vontade de ficar ainda mais aqui. Seguindo, a gente percebe outros elementos bastante interessantes, como esse pequeno degrau utilizado aqui, em que uma fita de LED vem logo abaixo, para dar uma sensação de diferença de ambiente, ou seja, a divisão é muito clara, apesar de serem ambientes integrados. E a gente vem para o banheiro, onde também é a mesma sensação. É realmente bastante confortável estar aqui, e percebam como as texturas aqui são bem interessantes. Olha a porosidade trazida aqui, e aqui embaixo da cuba também para sustentá-la. Ainda que tenham trazido essa textura mais rústica, o ambiente fica super sofisticado, com os metais todos preto fosco da Deca e as bacias brancas. E esse chuveiro, que eu confesso, queria ter na minha casa também.
chegamos ao ambiente do Ale Neves e Gero Tavares, que é a pausa pragma. Para quem não conhece, pragma é uma das 8 formas de amor grego, tudo bem? E nesse ambiente é muito interessante entender algumas das principais tendências que a gente identificou aqui na Casa Cor Brasília na 30ª edição. Vocês repararam como a azulejaria se faz presente nessa parede e faz uma composição bastante interessante, em que a iluminação consegue ressaltar os detalhes desse azulejo sem deixar que a sofisticação esteja ausente. Ou seja, é bastante sofisticado e casa com outros tipos de materiais. Reparem bem aqui no teto agora, como que o uso da marcenaria foi bem interessante, dando um quê bem descolado e diferente, assim como o Ale e o Gero quiseram trazer para esse ambiente bem bacana. E aqui, quando a gente se aproxima da cozinha, que é integrada com a sala, a gente já não vê mais cozinhas fechadas hoje, E aqui não podia ser diferente. Olha como essa bancada clean, para que você possa manusear alimentos, ter aquela sensação de limpeza e organização se faz presente. Mas, logo atrás de mim, quando a gente vai reparar o espaço da cuba, ou seja, a área um pouco mais molhada aqui, a gente já usa um tom de verde mais, como é que eu posso falar aqui? Um pouco mais descolado. Já não se importa tanto com aquilo que é o padrão, aquilo que a gente está acostumado a ver, mas sim uma ruptura. Só que uma ruptura muito bem feita, muito delicada, que conecta com a arquitetura biofílica. Por quê? Vocês repararam que no teto a tonalidade é o verde. Aqui a pedra também está nesse tom mais esverdeado. E ao longo do ambiente, olha como que as plantas se fazem presentes. Não só as plantas vivas, mas também as plantas em formato de fotografia. E chamo a atenção até para esse quadro que está aqui atrás de mim. Reparem como que esses quadros conseguem retratar muito bem a natureza em um formato diferente do comum. Como por exemplo esse aqui, que a sensação é como se estivesse realmente abrindo um livro. E aí eu te chamo para uma parte que eu particularmente gosto bastante, Que é uma área mais de lazer, ainda mais descontraída, em que aqui certamente as pessoas se reuniriam para ter aquele momento de tomar um vinho, quem sabe fazer um gin, fazer uma harmonização entre pratos e bebidas. Aqui, nessa estrutura de churrasqueira, que me cativou bastante, a gente percebe uma outra tendência. Ela já não chega mais até o final, como antigamente a gente era acostumado a ver. Agora existe aí uma distância, um espaçamento, que torna ela bastante moderna e, claro, bastante útil no dia a dia também, principalmente para a limpeza e uso do ambiente. Porque pensando aqui, o churrasco precisa ser sempre preparado, mas e depois? Onde ficam guardadas as coisas? Ali a gente já repara que foi guardado um espaço para fazer lareira e outras várias coisas também poderiam ser guardadas nesse mesmo local. Antes da gente finalizar esse ambiente, eu não podia deixar de falar da iluminação e como que ela é significante para deixá-lo ainda mais bonito. Reparem o trilho eletrificado aqui no teto, como que ele consegue dar destaque às cores e trazer vida a esses quadros. Além desse belo pendente utilizado sobre a mesa de jantar e a fita de LED ali atrás da marcenaria, que permite a visualização dos alimentos muito melhor. Na verdade aqui poderia ser um perfil de LED ou uma fita de LED, tá? Ambos ficam muito bacanas. E mais uma vez, uma solução bastante similar com LED é utilizada aqui nesse armário, Agora te convido a conhecer o ambiente da Relato Arquitetos, que aqui é a suíte Mozzafiato, com a pegada ítalo-americana. E eles trazem diretamente de Milão alguns conceitos bem interessantes que valem a pena serem lembrados na hora de você se inspirar a ir para o seu ambiente. Primeiro, reparem como esse ambiente é altamente instagramável. Olha que bacana. Dentro da sua própria casa você pode ter aquele ambiente realmente dos sonhos. Capa de revista,
a gente repara que o tom da pedra aqui e suas ranhuras são bem diferentes do padrão. Essa tonalidade chama bastante atenção e deixa o ambiente ainda mais bonito. A conexão entre o quarto aqui e o banheiro também é sensacional. Vejam esses arcos e olha como eles trazem uma sensação muito gostosa e sofisticada. Bom, aqui mais uma vez, os metais e louças pretas se fazem presente, imprimindo bastante sofisticação, ainda que um minimalismo nesse ambiente. Minimalismo por conta deles, porque aqui quando a gente repara essa pedra, vê o seu tom, seus diversos detalhes, a gente vê que é bastante robusto, ok? No teto, a gente repara que tem uma lona esticada e por trás dela a gente tem LEDs, ok? E o que isso representa, né? Gera uma sensação de iluminação natural. Parece que você está aqui a céu aberto, quando na verdade é uma iluminação artificial. E outros itens de iluminação também chamam bastante atenção nesse ambiente. Reparem como esse painel também possui LED ao seu redor, gerando essa sensação de profundidade. E olha o teto também, que bacana, como que a parede se conecta com o teto e como tem essa volta, em que há uma divisão entre o teto e a parede através da iluminação. E quando o assunto é infinito particular, a Jéssica Campos projetou esse ambiente, o Domus Vita, trazendo os processos, o que a gente vive, o que já esteve na nossa vida de forma bastante presente e hoje é ressignificado. Aqui a gente tem vários elementos que são instrumentos ou foram instrumentos de trabalho na arquitetura e hoje estão aí ressignificados. Além disso, a Jéssica faz o uso de soluções luminotécnicas bastante interessantes. O que eu quero falar com isso, né? Basicamente, a iluminação aqui, ela tem elementos bem sofisticados. Já pensou que fácil seria ter um interruptor que você pode levar ao redor da casa, sem se preocupar com o deslocamento até a parede? E aqui, ela traz justamente isso. Olha que bacana o controle que ele se torna, e aí você pode simplesmente utilizar ao redor da casa. E talvez você até se pergunte, Lucas, realmente funciona? E eu vou pedir para você acompanhar comigo cada take, começando por ali. Bom, tá claro que funciona muito bem e realmente é muito interessante ver isso aqui na prática. Porque como é que você imaginaria algo tão prático e tão ergonômico no dia a dia, ao ponto de você realmente conseguir viver o seu ambiente sem se preocupar com esses pequenos deslocamentos? E aí você deve se perguntar, pô, mas hoje eu já consigo fazer isso por meio de dispositivos inteligentes. E eu concordo com você, você realmente pode. Não à toa, a gente tem a Alexa aqui. Por exemplo, olha lá o pendente. Alexa, desliga o pendente. Bom, eu te falei, né? As soluções aqui são bem interessantes, além desse conceito super rico que a Jéssica conseguiu trazer. Ela realmente foi nas profundezas, no âmago do infinito particular. Chegamos agora à Farmhouse, projetada pela Choque Arquitetura em parceria com a Só Reparos, uma das empresas do Grupo SR, a qual a Living faz parte. E, gente, que orgulho desse ambiente. Sou um pouco suspeito para falar, né? Mas confesso que ele já tem meu coração todinho. De todos aqui, ele realmente se destaca por elementos bastante chamativos. Reparem como aqui a iluminação foi utilizada de forma bem inteligente. Daqui a pouco eu mostro a solução por meio dos interruptores. Mas olha o casamento aí entre a iluminação e os espelhos.
como que ficou sofisticado e como que a amplitude, além das formas orgânicas desse ambiente, chamou bastante atenção. E quando o assunto é ser orgânico, olha que bacana essa bancada, em que a pedra ela não é trabalhada daquela forma para ficar polida, 100% lisinha. Na verdade, o explorado aqui realmente é esse tom um pouco mais rugoso, mais poroso, levando a gente à conexão com o nosso infinito particular, que é de onde a gente realmente veio, que antes não era tudo polido, mas sim com essa estrutura mais porosa, mais rústica, podemos dizer assim. E quando eu falo rústico, não entenda que não é sofisticado, pelo contrário. Olha que bacana o conjunto da obra. Quando, por exemplo, a gente tem aqui o cooktop por indução, a gente tem o uso aqui de eletricidade para poder fazer uma pequena churrasqueira, além da iluminação através de perfis e fitas de LED que deixam esse ambiente fantástico. E aqui nessa parte, na mesa de jantar, a gente tem elementos bastante especiais. Reparem como a mesa aqui já é bem trabalhada, é uma madeira que traz esse quê sofisticado e junto com essa luminária que está bem aqui em cima de mim, traz uma sofisticação única. E eu falo realmente muitas vezes sofisticação para você entender quanto que esse ambiente consegue ser fora da curva. E quando eu falo fora da curva é porque realmente ele se diferencia. Gente, uma luminária que replica uma íris não é para qualquer ambiente. Essa aqui é Choque Arquitetura e só reparo. Chegamos então ao fim da Casa Cor Brasília 30 anos. Espero que você tenha curtido, deixa aqui nos comentários qual ambiente você mais gostou, que solução você vai utilizar aí na sua casa. E lembre-se sempre, a gente está sempre juntinho aqui na nossa casa. Ali vem casa.